Fala pessoal, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats. Antes da gente falar sobre essa rodada 13, já quero pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para dar aquela força, aumentar o nosso alcance, para a gente trazer cada vez mais conteúdo sobre Cartola gratuito aqui para vocês. Então, estamos chegando na rodada 13, ou seja, um terço do campeonato completo, o que significa que ainda faltam 2/3, muita chance para você se recuperar, buscar as primeiras posições das suas ligas e também, quem sabe, beliscar um mês, um mata-mata. Muita coisa para acontecer ainda nesse Cartola FC, mas já vamos falar então sobre essa rodada e fazer um vídeo um pouco mais rápido e um pouco diferente, focado mais nas dúvidas que os cartoleiros vão ter na hora de escalar. Vou começar então falando dos confrontos. Essa é uma rodada um pouco diferente das demais, porque tem muitos favoritos e muitos times bons favoritos. A gente vê aqui 5 times que têm mais de 50% de chance de ganhar, segundo as cotações das casas de apostas. Ou seja, vai ser difícil até escolher qual time que você quer apostar mais, porque todos têm excelentes opções e a gente vai ver. Mas eu já cito então os 5 times mais favoritos da rodada, que são Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Santos. Todos, só de falar esses nomes desses times, você já lembra de alguns jogadores, Gabigol, Marinho, Hulk, Scarpa, todos eles têm excelentes opções. Vamos começar então as dicas por posição pelo gol. E eu já adianto que nessa rodada, quando a gente falar principalmente de goleiros e zagueiros, mas também um pouco de lateral, a gente vai falar de economia de cartoletas. Porque, por exemplo, você vê o time do Stats que tem 119 cartoletas, não vai ter dinheiro para escalar todo mundo. Então a gente fala muito em aqueles refugos do time, que são as posições, os jogadores que são muito baratos e que servem para você poder escalar jogadores mais caros. Pelo gol, a gente já começa vendo que esses caras vão ter que aparecer. E aí eu já cito uma excelente opção, que eu acho que vai ser o goleiro da maioria dos times, é o Gabriel Chapecó do Grêmio. Vem de algumas excelentes atuações. Em 5 jogos tem média de 7.6, são 20 defesas em 5 jogos. Uma média de 4 defesas por jogo, que é muito bom. Já teve defesa de pênalti. O Gabriel Chapecó vai aparecer na maioria dos times. Um goleiro alternativo é o João Paulo, também custa barato. Tem um confronto favorável aí do Santos contra o Atlético Goianiense. 23 defesas em 7 jogos, também tem uma média excelente. Depois aí de uma rodada inicial negativa, vem sempre positivando. Tem sido a tônica dos goleiros. O goleiro que perde o SG em geral faz 2, 3 pontos. Dificilmente fica muito abaixo disso. Então não vale a pena apostar muito alto nos goleiros. E aí uma terceira opção, mais alternativa, seria o Marcelo do Juventude, já considerado praticamente uma aposta, mas também é um cara aí que dificilmente negativa, tirando lá as primeiras rodadas. 31 defesas em 12 jogos. É um número excelente e tem um confronto, quem sabe o Juventude não consegue segurar esse SG contra a Chapecoense. Então, já vamos subindo aqui. Vamos falar dos laterais. Na lateral, a gente gosta também de jogadores, além dessas chances de SG, jogadores que têm um bom custo-benefício e que podem aparecer lá na frente. Todas essas opções podem trazer assistências, quem sabe até gols, e também conseguem alguns desarmes. Opções mais caras. Primeiro é o Isla. Para quem tem um pouco mais de cartoleta, é uma opção interessante. É um cara aí que tem 2 assistências em 4 jogos, muito ofensivo. E o Felipe Jonathan dos Santos. Custa já um pouco menos, 8 cartoletas, com um potencial de valorização muito alto, porque ele fez menos 3.1 na última rodada, perdeu aí 1.65 cartoletas, pode trazer aí um bom rendimento e é um cara com 22 desarmes em 10 jogos, ainda não teve decisão, mas quando pintar essa decisão, ele tem tudo para mitar. Jogadores mais baratos também. Felipe Luiz é uma opção alternativa ao Isla, é um cara com tem um estilo de jogo diferente, o Flamengo não ataca tanto pela esquerda, mas ele é um cara com um bom número de desarmes, aí 2,5 por jogo, dificilmente negativo. Completo com Marcos Rocha, vem de gol pela Libertadores, e Mariano, tem sido um cara muito ofensivo, ganhou a posição do Guga, negativou na última, então também tem esse potencial de valorização, aparecem como excelentes opções para essa próxima rodada. Então, seguindo aqui, a gente fala 2 zagueiros. No caso dos zagueiros, também vamos citar poucos nomes e nomes com excelente custo-benefício. Então, Willian Arão e Gustavo Gomes, 2 excelentes opções, mas para quem tem mais dinheiro. Se você está com as cartoletas um pouco mais apertadas, Pedro Jeromel é uma boa, é um cara com boa chance de SG e que tem pontuado líquido, isso é que é importante. Voltou de certa forma a ser aquele Jeromel cartoleiro que a gente gosta, 23 desarmes e 10 jogos é uma excelente média para zagueiro. Seguindo também,
Vamos falar do Júnior Alonso, um cara que me interessa muito. Por quê? Porque ele vem muito desvalorizado e é um excelente zagueiro. Não tem se destacado tanto ainda no Cartola, mas também é um cara de certa forma ofensivo, um cara que gosta de aparecer lá na frente. Então, vale a pena aí ficar de olho no Júnior Alonso, porque custa 6,6 cartoletas e tem essa chance de SG. E outro zagueiro muito interessante é o Renan aqui do Palmeiras, custa 6,34, tem feito excelentes jogos, quase 3 desarmes por jogo, que para zagueiro é uma média excelente, vem valorizado, então se você não gosta de escalar zagueiros valorizados, é um problema, mas o Palmeiras está jogando muito bem, é o líder do campeonato, tem grande chance de segurar esse bônus aí contra o Fluminense. Então, vamos passar aqui para o meio de campo. E qual é o panorama geral do meio de campo? Tem duas posições que são praticamente unanimidades. Uma delas é do Arrascaeta e a outra do Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, pelo que ele tem feito no campeonato, né? Ele tem números absurdos. Já são aí 9 decisões em 12 jogos. No último jogo foi poupado, entrou durante o jogo e fez um gol ali praticamente nos acréscimos. Então é um cara que está bem difícil de apostar contra. A outra opção é o Arrascaeta, que é um dos melhores jogadores em atividade no campeonato. É muito difícil contra ele. Vem também de decisão. São 2 em 4 jogos. Com um confronto favorável, a gente acredita que o Arrascaeta vai ser muito difícil de deixar de fora. E aí surge uma posição extra que você vai ter que escalar outro jogador. Tem caras muito interessantes. Uma delas é dobrar o Rafael Veiga, que também é um jogador muito bom. 5 decisões em 12 jogos. É o batedor de pênalti do Palmeiras, né? Isso conta muito. Tem o Nacho, que vem de lesão, mas é um cara de nível técnico altíssimo. Pega um Bahia aí fragilizado depois da goleada que sofreu contra o Flamengo. O Nacho ali no jogo contra o Boca ainda parece um pouco voltando, se recuperando depois da lesão, mas também é uma excelente opção. E aí eu completo com o Ederson, que é aquele cara que tem excelente pontuação líquida. Depois de uma sequência de decisões, fez 4 pontos. Ele consegue, de certa forma, manter essa médiazinha aí de 3, 4 pontos. E quando consegue a decisão, explode ainda mais. E eu completo com as duas opções no meio de campo do Atlético Paranaense. É até difícil decidir entre elas, quem dirá decidir na hora de colocar no time. O Terãs é um cara que está sendo mais decisivo no Cartola. São 7 em 10 jogos. Tem alguns jogos aí excelentes, 17, fez 8, 10. Cara que está muito bem. E o Nicão é o batedor de pênalti e vem de um excelente jogo pela Sul-Americana com 2 assistências e um gol numa batida de pênalti. Também com o fato de estar bem desvalorizado, custa 8,7, custa um pouco mais barato. O Terãs também está muito desvalorizado. Então, são aí mais atrativos para você escalar esses meios do Atlético Paranaense. Mas tem também Rafael Veiga, tem ali o Ederson. É difícil escolher só 3 opções para esse meio, porque são muitas opções. E aí a gente completa o time indo para o ataque. E no ataque a gente tem aquele trio dos sonhos, que é Hulk, Gabigol e Marinho. São 3 caras que já são decisivos por si só e tem 3 confrontos favoráveis, ou seja, é praticamente impossível ir sem, mas eu vou deixar também 2 alternativas para você, por exemplo, que quer se diferenciar um pouco. Ou você que não tem tanto dinheiro, são aí motivos variados, mas não está confiante, por exemplo, no Gabigol, que tem um mínimo para valorizar muito alto, ou então acha que o Hulk, quem sabe, pode ser poupado, porque não foi poupado no outro jogo. Tem várias opções, mas vou deixar então 2 ou 3 nomes para vocês. Um deles é o Matheus Peixoto, do Juventude. É um cara que está jogando muito bem, tem feito bastante gols, são 6 em 11 jogos. E o Juventude tem, de certa forma, um confronto bem interessante contra o Chapecoense. É um cara que pode aparecer muito bem nos times aí. Outra opção que me agrada, para quem, por exemplo, quer uma alternativa ao Hulk mais barata e que não venha tanto valorizado, é o Savarino. O cara aí com 4 decisões em 5 jogos, também está jogando muito bem. O Atlético, de uma forma geral, né? A gente tem falado muito do Palmeiras, mas o Atlético Mineiro está jogando muito bem. Então, um cara que já teve algumas mitadas aí, vale a opção. E aí, para quem quer uma aposta, realmente, eu cito o Diego Souza pelo confronto favorável. É um cara com média baixa, tem apenas 2 decisões em 9 jogos. Mas, quem sabe o Grêmio aí não se recupere, mantenha, né, essa curva de recuperação. No Campeonato Brasileiro, né, foi eliminado na Sul-Americana. Não está em crise porque trocou de técnico. Mas, se você está confiante nesse time aí, quem sabe o Diego Souza não pode ser o seu diferencial na rodada. Mas eu acho que o ataque vai ficar muito entre essas 3 primeiras opções que a gente citou. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra o vídeo por aqui. Colocar de novo aqui na tela as nossas redes sociais. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e
diga aqui nos comentários pra gente qual é o time que vai ter mais jogadores na sua escalação, beleza? Então a gente se vê na rodada 14, um grande abraço e até o próximo vídeo.